Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo video training desse canal. Bom, hoje eu tô em outro cenário e tá tendo um barulho ali no meio daquele mato ali na minha frente. Que eu tô num medo sincero. Meu Deus, mas eu vou continuar aqui pra trazer o tema de hoje, que é um tema um pouco abstrato. Como eu tinha dito no último vídeo, eu expliquei que nos video trainings são vídeos mais para eu colocar a minha opinião sobre alguma coisa, mas eu também não vou, eu falei que não eram funcionais. Mas é funcional até certo ponto, porque é um ponto de vista de outra pessoa. E eu valido o meu ponto de vista, a minha opinião, para ser algo útil na vida de outra pessoa a partir do momento que eu consigo criar um raciocínio sobre aquilo e uma conclusão, um produto que seja plausível. Então, o tema de hoje vai ser um pouco abstrato, não é algo muito visto assim, não é algo, não tem a ver com coisas materiais, tem mais a ver com coisas sentimentais, com um lado emocional, etc. Então, é uma opinião minha e algo que eu tenho pensado nos últimos dias, que eu tenho refletido, que é um pequeno espaço que fica na nossa emocionalidade, onde é guardado e parece que fica armazenado uma tristeza por todos os amores que a gente já teve e um pouco o tato, a lembrança de como foi e um resquício de amor por cada pessoa que passou na sua vida e que você já amou, mesmo você não tendo mais contato com ela, mesmo ela não estando na sua vida mais. Então, por isso que eu falei que é um pouco abstrato, porque é um pouco complexo de entender isso. E eu tenho certeza absoluta que não é um sentimento só meu, mas é algo que você tem que pensar sobre, é algo que você tem que cavar para descobrir, é algo que você tem que é algo que, que você tem que destrinchar suas emoções para descobrir esse pequeno espaço em sentido figurado, mas realmente tem um espaço fisiológico onde fica isso que eu tô falando, que é isso, parece que é um lugar onde fica armazenado um resquício do sentimento e o amor que fica por cada pessoa que passou na sua vida. Eu falo tanto o amor amoroso, quanto o amor fraternal, o amor entre amizade, todos esses tipos de amores. Tanto é que é aquele sentimento que quando você lembra da pessoa, você consegue diferenciar do tipo de sentimento que você tinha com ela, do tipo de sentimento que você criou com outras. Então, pode ser o mesmo tipo de sentimento, por exemplo, amor amoroso, o amor de amizade, mas com cada pessoa são sentimentos específicos e que tem o gosto diferente. Então, esse espaço que a gente tem com isso é algo que eu não entendo o motivo, porque são pessoas que não estão mais na sua vida, são pessoas que não influenciam mais em como você sente as coisas e no que você sente por ela. E é aquele tipo de pessoa que se você fica muito tempo sem ver, quando você volta a ver ela, você sente a mesma coisa e vocês conversam do mesmo jeito. Eu tenho a leve impressão de que disso que eu tô falando é sobre isso. Então é como se fosse uma marca, mas uma marca assim, que não é, ao mesmo tempo que ela é instável, é estável. Eu tô preocupada. A gente é um passarinho, menos mal. Então, esse sentimento não é um sentimento de perca também. É um sentimento de gratidão mesmo, por aquilo que você sentiu por cada pessoa. E isso está muito atrelado com o fato de que você deve amar o próximo com seu corpo e alma. E isso, gente, é o dever mais difícil que a Bíblia deixou pra gente. Porque é muito difícil você amar o seu próximo. Porque primeiro, tem no versículo, né, que é o mandamento central, o grande mandamento,
fala que primeiro você deve amar a Deus e amar o seu próximo como você ama a si mesmo. E se amar, gente, é algo muito complexo. E é algo, tipo, você não entende totalmente ainda. É muito difícil você se amar. Como eu me amo? Ah, eu me amo cuidando da minha saúde, cuidando de mim mesma, tal, tal, tal. Gente, não é só isso. Não é só isso. É muito mais profundo, muito mais complexo que isso. Você já se perguntou, putz, Grilo, o que que é me amar? Você se amar é você ter autoconhecimento, você conhecer os seus erros e acertos, você se perdoar das coisas que você faz, entendeu? E se amar também é amar ao próximo, porque tá uma coisa ligada à outra, é como se fosse um círculo infinito. Se amar é amar o próximo. Na Bíblia fala que o Espírito Santo tá dentro de cada um de nós. Há um tempo atrás, quando eu estava na escola, eu estava conversando com a minha amiga chamada Isabelle, e, putz, grila, foi assim, foi uma coisa fora do comum, quando a gente estava lendo a palavra e uma coisa foi levando a outra, outra coisa foi levando a outra, a gente comentou, nossa, o Espírito Santo tem emoções, o Espírito Santo tem alegria, tristeza, ele se frustra com as coisas que a gente faz, quando ele coloca esperança em algo, quando ele coloca expectativa em algo e aquilo não é sanado, quando a gente frustra as expectativas do Espírito Santo, ele se frustra, gente. Isso é putz grila, porque o sentimento de frustração é muito ruim. Então, o Espírito Santo é o Espírito que clama, é o Espírito que consegue sentir a nossa dor. E uma coisa foi levando a outra, e a gente viu na Bíblia, eu não vou lembrar do versículo agora, mas a gente viu na Bíblia que o Espírito Santo tá em cada um de nós. Tipo, é algo que é sempre falado dentro do Evangelho, é algo que é sempre falado, o Espírito Santo tá em você. Tanto que tem os dons espirituais, tal, que cada pessoa recebe. Mas, quando você para pensar sobre isso, é uma coisa, assim, muito irreal, porque na minha cabeça, o Espírito Santo, porque na Bíblia fala no início, em Gênesis, que ele pairava sobre as águas, né? E fala da brisa também, eu acho que tem algum versículo sobre isso. Na minha cabeça, gente, é como se ele tivesse assim, ó, como se ele fosse uma atmosfera, uma brisa, sabe? Aquela. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo de eu sentir a presença e vir uma brisa, assim, um vento, e, tipo, não ter lugar pra vir vento. Então, tipo assim, não é uma coisa externa. O Espírito não é algo externo. O Espírito é uma pessoa que tá dentro em você. Então, você amar ao próximo é você amar a Deus. E você se ver no próximo, ver o Espírito Santo no próximo, ver Jesus no próximo, você está se vendo porque ele está em você também. Por isso que é um círculo infinito. Gente, isso é totalmente, assim, na minha cabeça, isso é totalmente real. Você imaginar, você olhar para alguém e falar, Jesus tá ali. Tanto é que a área que eu quero mexer, que eu quero fazer, tá muito atrelada com pessoas. É o estudo das pessoas, o estudo de como as pessoas pensam. Isso que eu sou obcecada, eu quero saber como você pensa. Por isso que eu falo o que eu penso, por causa desse círculo infinito. Eu vejo em você o que eu vejo em mim. Então, tipo, eu sempre tive esse anseio pelo próximo, esse anseio em conhecer o próximo, sabe? Você olhar no fundo do olho da pessoa e querer ver a alma dela, a forma como ela pensa, do que ela é composta, quais são os preceitos dela. Isso, tipo, é o que me anima, isso é a minha motivação, entendeu? Isso é o que eu gosto de fazer. E eu ficava sem entender, porque essa área, que é a área da neuro, conhecer a mente das pessoas e tal, porque não tem a ver só com distúrbio, não tem a ver só com doença, tem a ver com coisas boas também, a área da saúde, da neuro, era a área que eu mais sentia a presença de Deus. Eu me relacionar com o próximo, eu conversar, olhar no fundo dos olhos dele e procurar algo, era a área que eu mais sentia a presença de Deus. Eu me perguntava como, por quê, o que que tem a ver, tal. Foi nesse momento que eu descobri que o que eu vou fazer tá atrelado com a minha área espiritual. Porque, tipo, pra mim era 100% 8 ou 80. Ou eu tava muito no espírito, nossa, vou viver 100% pra missão, essa é a minha vontade, tal. Quero viver pra missão, porque, nossa, eu não consigo fazer outra coisa além disso daqui, isso daqui é o que me dá vida, e tal, que me dá garra, que me motiva. Aí, ou era 8 ou 80, ou eu vivia totalmente pra missão,
ou eu não conseguia, tipo, fazer as minhas coisas, estudar, treinar e conciliar minha área espiritual. Porque meio que eu focava 100% em uma ou em outra. Aí que eu descobri que a minha área intelectual tá totalmente atrelada e codependente da minha área espiritual, porque os dois estão assim, ó, que é o que eu vou fazer. Então, é até tipo assim, é até autocobrança isso de eu vir aqui e falar, mas é a realidade, é a minha realidade, é o que eu penso sobre mim mesma. Então, e eu não ajo por emoção, eu não falo por emoção, eu falo pela certeza que o Espírito Santo me deu, eu falo pela esperança que o Espírito Santo está me dando. Então, isso de você ver o Espírito Santo no próximo e tratar ele bem por respeitar a presença mesmo, é algo totalmente real e é algo que a gente devia pensar, entendeu? É algo que a gente devia pensar, gente. Isso abriu a minha mente, assim, completamente. E por isso que eu falei que o vídeo de hoje seria um pouco abstrato, mas eu acho que vocês entenderam. Então, esse sentimento que eu falei no início de você guardar um amor e respeito por cada pessoa que passou na sua vida, não é como se fosse um pouquinho de sentimento de apego, mas não totalmente um apego. Isso pode estar relacionado ao fato de que nós temos o Espírito Santo e que a gente tem que amar a si mesmo para amar ao próximo. Amando ao próximo, a gente ama a si mesmo. Então, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem consciência de que o Espírito Santo que está em nós amou cada pessoa que passou na nossa vida. Gente do céu, isso pra mim é irreal. Eu penso, porque eu penso demais. Eu acho que é a atividade que eu mais gasto TP da minha vida é pensando. Mas é realmente, né? Não sei. Então, isso é algo interessante, tipo, de tentar entender o porquê, ainda mais que com quem é cristão e quem sente isso relacionado ao Espírito Santo, é algo totalmente, assim, que a gente devia, né, buscar entender, porque amor tem a fé, a esperança e o amor é o mais poderoso deles. Amor é o maior entre os três. Fé e esperança, gente, é algo, tipo, te estabiliza para ter paciência, para esperar por algo. São coisas muito grandes, não são? A fé e a esperança. E o amor é ainda maior que elas. O amor ainda tem mais poder que elas. O amor tem poder de cura, o amor tem poder de tudo. E é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que eu quero fazer da minha vida. Por isso que coisas relacionadas à emocionalidade, coisas relacionadas às coisas que provocam a sensibilidade do espírito me chamam tanta atenção. Por isso que a neuro é, tipo, o que eu cultivei no meu coração. Por isso. Porque não são coisas concretas que você pode ver ou tocar, que no caso sentimentos, não são coisas que não são coisas fáceis de entender. Então, me chama atenção porque não são coisas reais, mas é a coisa mais real que se tem. A mais difícil de controlar, a mais difícil de conviver e, tipo, o que te dá vida, o que te sustenta, o que te mantém em pé. São as suas emoções. Motivação, dopamina, tal, tal, tal. Então, é o que te induz a fazer as coisas. É realmente o que é a vida. Então, gente, a nossa geração tá com um pensamento muito de sociedade racionalizada e tal, 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 e tá muito atrelada à frieza. Mas, gente, não adianta, a gente sempre vai voltar à questão que você ter um autoconhecimento, você ter controle sobre as suas próprias emoções, saber o que quer, ter a inteligência emocional é muito mais poderoso que você ter QI. Então, eu vou trazer um vídeo disso aqui, mas eu vou, porque eu tô lendo um livro de inteligência emocional, gente, é o livro mais difícil que eu já li em toda a minha vida. Eu tô continuando a ler ele, né? Tanto é que eu li o livro, eu leio marcando as páginas, né? Eu leio marcando, eu tenho tipo que um código, um comando para cada tipo de marcação que eu faço. Aí tem marcação de marca-texto, tem a marcação sublinhada, tem os símbolos que eu faço, tem enumeração embaixo de cada tópico para eu separar. Tipo, tem um tópico aqui, tem 2 subtópicos, aí eu enumero, tipo, 1,
1.1, 1.2. Aí assim eu me localizo e, tipo, é melhor pra eu raciocinar as coisas, porque eu sou muito lenta pra raciocinar. Aí, gente, eu fui ler o livro de inteligência emocional, eu tive que ler com um caderno do lado, mesmo fazendo isso tudo que eu descrevi aqui, eu tive que resumir as coisas dentro de um caderno, uma caderneta. Aí, beleza, né? Como se isso fosse facilitar a minha compreensão depois. Não vou lembrar de tudo, eu escrevi tudo. Aí é só eu vir aqui no caderninho, putz, aqui, ó. Tá o resumo aqui, ó. Tá. Gente, cortou a minha fala, mas não foi corte, tá? É porque o armazenamento do celular acabou. Só pra finalizar. Gente, eu ia falar que o resumo da caderneta que eu fazia era o néctar, né? O néctar. Aí eu pensava que quando eu voltasse eu ia entender o que eu tinha escrito na caderneta. Gente, eu volto. Meu Deus! Gente, não dá pra entender o negócio. Sendo que é o resumo do resumo. Inteligência emocional, tipo, é algo muito difícil de compreender. Ainda mais quando você inclui a área fisiológica da neuro. Então, pesquisa sobre, entendeu? Tem consciência sobre seus próprios sentimentos, tenta arrumar mecanismos de controlar eles, que sua vida, igual eu falo, sua vida roda liso. É isso, gente. Um beijo pra vocês.